Olá, sou Antônio Neto do Clareza Financeira e professor de finanças pessoais. Hoje, a aula de hoje é sobre um tema muito comum na vida cotidiana financeira do dia a dia aí. Pagar um empréstimo com outro empréstimo é uma boa, né? E antes de responder essa pergunta, eu quero te contar uma história, né? Lá em 2008, quando eu tinha indústria, eu montei minha indústria em 2004. Em 2008 a gente teve um crescimento bastante ascendente, né? E por um sentido lógico a gente acha que vendendo mais a gente vai ganhar mais dinheiro. O que está certo nisso, que tem esse princípio sim. Porém, falando de uma indústria, quando você cresce, você aumenta as vendas, você tem um momento que você fica sem caixa, né? Como assim ficar sem caixa, né? Se eu estou vendendo mais, vou receber mais, como ficar sem caixa? E você acaba ficando sem caixa, e por alguns fatores, né? O primeiro fator é que para vender mais, você tem que comprar mais, certo? Comprar mais para quê? Para fazer mais estoque, certo? Para você o quê? Quando a pessoa ligar, fazer o pedido, você ter ali a pronta entrega, pôr a mercadoria no caminhão e entregar de forma mais rápida. Sem contar que indústria, né? Você compra, transforma, isso tudo tem um período e você acaba tendo que comprar mais de vários fornecedores para estar atendendo esses pedidos, né? Certo, mas está vendendo mais, vai entrar mais dinheiro, você teria que ter o dinheiro para pagar, certo? Isso é verdade se depender da estratégia de vendas. E a nossa estratégia de vendas, 80% na época, era a prazo. Então, dessa compra de mercadoria até chegar no cliente, o cliente pagar e eu pagar meu fornecedor, eu tinha um espaço aí que eu tinha um espaço que eu ficava assim, sem caixa, né? Outro motivo também é que quando a gente começa a vender mais, a gente começa a contratar mais e a gente começa a investir mais em equipamento, mais em parque industrial, contratar mais mão de obra, e assim você tem um aumento de despesas. E aí acaba que esse aumento de despesas e a demora dessa venda vir para o caixa, dentro de uma empresa a gente acaba recorrendo ao quê? A empréstimos bancários. E é aqui que mora o perigo. E é aqui que tem uma pequena semelhança com pessoa física, mais pra frente isso vai ficar mais claro para você. Por quê? Porque o empréstimo, quando você vai lá no banco e pega um empréstimo e não tem nada de errado nisso, o banco emprestar, mas, né, o que acontece? Você fica, por exemplo, você pega lá R$1.000, ou seja, você fica devedor R$1.000, mais uns juros, isso dependendo do prazo, quantas parcelas você vai pagar, isso vai correr uns juros por aqui R$100, e você tem que devolver esses 1.000 e esse R$100. E aqui que mora o perigo, é que esses juros e essa conta, ela chega, certo? E ela chega ali mensalmente também, e ela chegando mensalmente, ela entra no seu fluxo ali de pagamentos de contas para pagar. E anota isso que eu vou dizer. Quanto mais crédito você tem, mais perigoso é. Por quê? Porque que eu vou te explicar no próxima folha aqui. O que acontece? Acontece o seguinte, que você vendo uma folha de pagamentos, por exemplo, de uma pessoa jurídica, o que acontece? O cara tem lá as vendas, tem os impostos, tem a mão de obra, tem os fornecedores, tem o administrativo ali, e a partir da hora ali que ele pega o empréstimo, entra duas novas modalidades ali na sua folha de pagamento ali, na sua lista, entram duas novas contas, que é o que? Juros, né? E o pagamento do principal. E a pessoa física é igual, certo? Como é que funciona? Ela tem sua receita, seu salário, aí ela paga seus impostos, ela paga suas despesas fixas, paga sua despesa variável, tem os seus imprevistos ali, às vezes precisa de dinheiro até para pagar os imprevistos, os empréstimos, né? E quando o empréstimo
entra na vida dessa pessoa, quando ela usa o crédito, né? Entra mais essas duas novas contas também, juros e o principal. E apesar dos motivos serem diferentes, né, da pessoa jurídica, ela pega dinheiro para crescer e a pessoa física pega dinheiro para outras coisas, a mecânica ali de pegar o empréstimo, correr juros e pagamento é a mesma. E aqui vai ficar mais claro para você, que é o seguinte. Então, uma empresa, ela vende, certo? Aí depois ela começa a crescer, né? Cresce o faturamento, o fluxo de caixa seca devido ao crescimento, aumento de investimentos, compras, manutenção de estoque, o fluxo de caixa seca, a receita, né, com a venda não acompanha esse crescimento, e aí ela vai lá e recorre a empréstimo. A pessoa física, ela recebe o seu salário, paga as suas contas, aí ela tem duas vertentes aqui. Ou ela gasta mais do que recebe, e aí ela precisa do empréstimo, ou ela vai fazer alguma coisa que não cabe ali no seu orçamento, como comprar uma casa, como fazer uma viagem, comprar um carro, né? Fazer algo que não cabe no seu orçamento, maior que o seu orçamento, ela também é empréstimo. E até aí tá tudo bem, mas aqui mora um perigo, mora um problema, né? E qual é o problema? O problema aqui, às vezes, é o que? A pessoa já está rodando aqui, salário, como pagar as contas, e aí esses empréstimos, né, inclui em pagar contas, né? Então ela vai pagando essas contas e vai ali vivendo, recebe seu salário, paga suas contas, paga seus empréstimos. Esses empréstimos, eles viram as contas, viram contas ali do mês para a pessoa estar quitando esses empréstimos. E ali, exatamente aí que tem uma questão. Por quê? Porque pode acontecer que em algum momento da vida dessa pessoa volta a faltar dinheiro, né? Então, por algum motivo, eu vou até escrever de vermelho, falta o dinheiro, às vezes gastou mais do que recebeu, às vezes por alguma coisa, e ela já tem um empréstimo, e aí vem aquela famosa pergunta: compensa eu pegar mais um empréstimo para quitar aquele empréstimo? E aí, o que eu devo fazer, né? E aqui a grande verdade é o seguinte, que as pessoas, que acontece? Quando a pessoa entra numa situação dessa, ela tem que fazer uma coisa que a gente chama de fazer uma análise de capacidade de pagamento. Cara, e essa análise, apesar do nome ser tão comprido, e eu nem escrevi ele todo, nada mais é do que papel e caneta na mão. E aí você faz lá as suas contas. Quanto você recebe, menos as contas, inclui tudo, né? Tudo, os empréstimos, os bancos, as prestações, os boletos, os cartões de crédito. E essas contas tem que o quê? Sobrar um saldo. E esse saldo, ele tem que caber, se você for pegar um novo empréstimo para financiar essa operação, porque o dinheiro secou ali no fim do mês, você tem que ter um saldo positivo. Tem que estar sobrando um dinheiro. Por quê? Porque esse novo empréstimo, no próximo mês, você vai lá receber seus mesmos R$1.000 e ele vai fazer parte das contas. E se essas contas aqui do mês 1 já está muito parecido com o seu salário, eu te digo que não adianta você pegar um empréstimo para estar pagando. Por quê? Vai ter todas as contas e mais as contas mais essa nova conta. Ou seja, isso aqui está perto de 1.000, aqui vai aumentar. Vai passar de 1.000 ou vai chegar muito próximo e ali pode estar comendo o seu lazer, sem contar os juros que vai estar também diminuindo ali o seu poder de compra, e você pode nessa situação entrar no ciclo, né? Que eu falo de pega um empréstimo, né? Respira
2 meses, mas depois volta de novo a dever um cheque especial, volta de novo a fazer uma gambiarra com cartão de crédito, ou seja, pagar uma conta, aí você estoura um, pega outro, começa a viver com outro, ali você paga o mínimo, parcela e começa a fazer essas gambiarras financeiras, que no longo prazo, num determinado tempo, vai dar o quê? Um colapso financeiro. Vai chegar um momento que você não vai dar conta de honrar todos esses compromissos. E o pior é que se você vai fazendo isso ao longo do tempo, o seu problema só vai aumentando. Então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer são 2 coisas. Antes de pegar um novo empréstimo ali para pagar o mês, você tem que analisar. Analisou, não cobre dentro do seu orçamento, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o enfrentamento. E o que é fazer o enfrentamento? Você tem que ver quem é que você está devendo no seu orçamento, ou quem você vai dever, ou vai deixar de pagar, e entrar em negociação com essas pessoas. E entrar em negociação mesmo, ou às vezes cortar alguns tipos de serviços, ou às vezes dar uma reduzida no seu orçamento antes de tomar qualquer um novo empréstimo ou fazer uma nova decisão na sua vida. Por quê? Porque senão você vai estar empurrando o problema com a barriga e isso vai virar uma bola de neve e vai ficar uma hora que isso vai ficar impagável. Eu já tive exemplos de alunos meus de dever 20 vezes o que ganha. Por conta disso, vai ali, pega o dinheiro com outro, aí vai ali, não dá conta, tal, pega o dinheiro com o outro para cobrir esse, mas está devendo esse mais um pouco do outro e vai fazendo uma ciranda financeira, uma gambiarra financeira, fica com o financeiro todo bagunçado, de forma que no fim das contas, o salário dele não dá conta de pagar nem 20 vezes, né? Não dá conta de pagar nem 5% do valor da dívida. E aí a pessoa precisa sobreviver, precisa pagar as contas, precisa pagar as despesas fixas, ela precisa comer, senão ela vai morrer. E aí isso se torna impagável e acaba frustrando, acaba entrando ali o que eu chamo no ciclo de devedor, e é aquele momento que eu falo que você está enterrado de cabeça para baixo, ou seja, você vai fazer muitos movimentos, vai tentar sair daquilo, mas só vai afundando. Tá, entendi. Mas o que eu devo fazer? E aí o que você deve fazer é o papel e a caneta, é fazer um planejamento. Como você vai fazer o dinheiro sobrar para depois estar honrando esses compromissos que está atrasando. É isso que tem que fazer. Não tem mágica. Depois que entrou em colapso, depois que apertou, vamos dizer, depois que quebrou, o que adianta fazer é como se fosse a recuperação judicial. É deixar de pagar, pôr numa ordem ali de prioridade o que deve ser pago ou não, mas concentrar em fazer o dinheiro, né? Às vezes você pode trabalhar em outro lugar, você pode aumentar o seu salário, ou às vezes você pode arrumar 2 receitas com algum tipo de, dentro do seu trabalho, fazendo outro serviço em algum outro lugar que não atrapalhe o seu trabalho, e aí organizando de um a um, de forma que você uma hora elimine esse passivo todo que foi gerado por conta de empréstimos, vamos dizer assim, mal contratados. Certo? Ok? Hoje é isso que eu tenho para dizer. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, deixa um joinha para nós. Se você tem alguma sugestão, algum comentário ou alguma opinião, é muito importante para nós, deixa aí embaixo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí, escreve sua dúvida aí que eu vou estar lendo, vou estar respondendo, ok? E nos vemos aí no próximo vídeo.